Lucas 15, de 11 a 24. Diz assim, olha, Jesus continuou. Ele já havia contado 2 parábolas. A da ovelha perdida, a da dracma perdida, e agora ele conta sobre o filho que se perdeu, que saiu de casa. Verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. O filho pegou o dinheiro dele, saiu da casa do pai, foi para um lugar longe, gastou tudo e começou a passar necessidade. Verso 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Ele desejou a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia. Eu quero tirar desse texto aqui, irmãos, características de Deus que nós precisamos conhecer para que nós nos relacionemos com Ele. Toda vida feliz e próspera parte de um relacionamento com Deus. E para que eu me relacione com Deus, eu preciso conhecê-lo na sua essência. Não é um Deus de quem eu ouvi falar. Eu preciso conhecer Deus profundamente para que eu me relacione com Ele e para que eu seja uma pessoa feliz e próspera e abençoada. Lembra que Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que fazia sacrifícios pelos seus filhos, mas só depois de uma experiência profunda de sofrimento foi que Jó disse, eu agora te vi com meus próprios olhos. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele agora, depois de uma experiência, entendeu qual era o caráter de Deus. É isso que nós precisamos. Conhecer Deus de uma forma profunda, de uma forma íntima. E esse texto aqui, ele revela características de Deus. A primeira coisa, no verso 12, versículo 12, Lucas capítulo 15, verso 12, diz que o pai repartiu a propriedade entre os filhos. Diante de um pedido do filho, o pai repartiu a propriedade, repartiu a parte que lhe era de direito. Deus é um pai que nos dá liberdade de escolha. Primeira coisa que eu quero falar para você,
Deus nos dá liberdade para escolhermos. Ele não é um pai impositivo, ele nos dá liberdade para escolher, mas ele sempre nos aconselha a fazer as escolhas certas. Deus nos dá liberdade, mas ele nos aconselha. Olha só, Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Hoje invoco os céus e a terra, Deus falando, como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Deus está dizendo assim, olha, existem dois caminhos. Eu vou orientar, eu vou aconselhar que vocês escolham o caminho da vida, o caminho da bênção, porque assim vocês serão abençoados e os seus filhos serão abençoados. Deus não nos obriga a obedecê-lo. Ele quer que isso seja uma atitude natural da nossa parte. Então, por que que o pai dessa parábola não impediu o filho de sair de casa? Quantas vezes, irmãos, você que é pai, que é mãe, quantas vezes você não foi impulsionado a direcionar uma atitude do seu filho, quando seu filho era pequeno? Mas por que que o pai daquela parábola não impediu o filho de sair de casa? Sabe por quê? Porque tem lições que nós só vamos aprender com os nossos erros. Aquele filho só valorizou a casa do pai, a presença do pai, quando ele estava longe, quando ele passou por necessidades. Então, era muito fácil para aquele pai, que nessa parábola representa Deus, impedir o filho de sair de casa. Falar assim, não, eu não vou te dar a sua parte na herança, porque eu sei o que você está em mente, eu sei o que você está pensando, mas aquele pai deixou o filho à vontade. Deus é um Deus que nos dá liberdade. Amém?